Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que quem deveria estar aqui representando o programa Trabalho, Justiça e Cidadania seria a doutora Eliette Teles, juíza do Trabalho do Rio de Janeiro, que é a coordenadora nacional do programa, mas que, em razão de problemas de saúde, não pôde estar aqui conosco. E aí, coube a minha difícil missão de substituí-la, uma vez que eu integro a Comissão Nacional e também, com muita honra, componho o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Por isso, eu vou me valer, na medida do possível, da mensagem que a Eliette traria a vocês nessa oportunidade. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania é inspirado na ideia da existência de uma função social dos juízes e, por isso, a abordagem do tema não pode prescindir de uma breve análise histórica das transformações ocorridas na magistratura nacional. Então, é necessário uma abordagem do tema histórica das transformações, porque passou a magistratura nacional a partir da década de 1980. Essas mudanças internas e externas conformaram o atual perfil dos juízes, marcado pela responsabilidade social e pela preocupação com a cidadania. Os principais estudos de que dispomos revelam que o Poder Judiciário manteve-se distante da população e fechado em sua própria estrutura durante décadas. Nossa cidadania, por sua vez, deficiente e passiva, fruto da herança social, da escravidão e da propriedade rural concentrada nos latifúndios e fechada à lei, restringia a poucos o acesso à justiça e limitava a ação do Poder Judiciário. A partir de 1930, com a modernização do Estado, a criação dos direitos sociais, notadamente os trabalhistas e previdenciários, e com a instituição da educação pública, ocorre uma mudança no exercício dos direitos pelos cidadãos. Entretanto, o distanciamento e o desconhecimento do Poder Judiciário acerca dos problemas sociais e políticos dos cidadãos permanece e se aprofunda durante os períodos dos governos militares, em face da legislação repressiva que o manteve à margem do exame das questões relativas à institucionalização das liberdades civis e públicas. No período de transição política do autoritarismo para a democracia, em que a sociedade civil, organizações, pensadores democráticos e da esquerda atuavam com reivindicações, o Judiciário permanece à margem dessas ações. Não obstante, este poder emergiu na Carta de 1988 com maior influência institucional e política, que resulta em uma maior intervenção e presença em todas as esferas sociais. Esse fenômeno de caráter mundial, denominado judicialização da política, gerou o protagonismo do judiciário, que passa a enfrentar uma explosão de demandas, cada vez mais complexas, em grande parte fruto dos novos direitos criados pela Constituição de 1988. Esse protagonismo expressa um movimento de inclusão e de defesa de minorias da sociedade pelo acesso aos direitos pela via do judiciário. Conforme Antônio Garapon, o protagonismo do judiciário ultrapassa a simples jurisdição de interesses concretos. Diz ele: não nos tornamos mais demandantes do judiciário porque suas fronteiras se abriram. A explosão do número de processos não é um fenômeno jurídico, mas social. A consolidação democrática, advinda da Carta de 88, e as novas conquistas da democracia dão lugar à emergência do judiciário na cena social. Ao mesmo tempo, uma renovação significativa vai se conformando no interior do poder, com o ingresso de jovens e mulheres a partir de 1981. São os fenômenos denominados juvenilização e feminilização da magistratura. Essa mudança é captada na pesquisa da AMB e o PERJ, o Perfil dos Magistrados Brasileiros, de 1981,
e 96, que registra que 85% dos juízes defenderam em suas respostas a influência das suas decisões na transformação social, tendo manifestado preocupação com a questão social que muitas vezes vai além da lei na construção jurisdicional de novos direitos. Esse ponto de mutação foi registrado pela sensibilidade política do então presidente do Supremo Tribunal Federal, José Paulo Sepúlveda Pertence, em seu discurso de posse, publicado pela AMB em 1995, ele constata: algo de novo e historicamente positivo, o reclamo do direito efetivo à jurisdição que parte dos setores mais explorados. Novos estudos surgem, desvendando o judiciário. Em 94, a OAB do Rio de Janeiro realiza uma pesquisa coordenada por José Ribas Vieira, publicada no livro Democratização do Poder Judiciário segundo seus juízes. Em 95, o Instituto Social de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos realiza outra pesquisa, coordenada pela socióloga Maria Tereza Sadek, que ouviu um universo mais amplo de juízes. E, em 2000, surge o estudo O Judiciário e a Economia no Brasil, coordenado por Armando Castelar, que analisa os efeitos da lentidão e das deficiências da máquina do judiciário para a economia. Papel importante no despertar dessa consciência social do magistrado desempenharam as associações de magistrados, que, a partir da experiência adquirida durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, constataram o desconhecimento das funções do judiciário pelos representantes do Legislativo, do Executivo e da sociedade civil organizada. Dessa construção resultou a criação pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, da Cartilha da Justiça, editada em 1992, com informações em linguagem simples e acessível, na forma de quadrinhos, sobre as funções dos três poderes e dos órgãos do Estado e dos direitos fundamentais inseridos na Carta de 88. Expressava também a preocupação social dos juízes a criação, em 1991, da Associação dos Juízes para a Democracia, cujos objetivos enunciados em seu texto fundador são, abro aspas, o resgate da cidadania do juiz por meio de uma participação transformadora da sociedade no sentido da promoção dos direitos fundamentais dos cidadãos, da democratização e do aprimoramento do judiciário. A partir de meados dos anos 1990, notadamente durante os trabalhos legislativos com a PEC da reforma do Judiciário, o Poder Judiciário, então exposto, estudado e debatido pela sociedade, sofre os efeitos de uma mudança qualitativa na atuação dos juízes, por meio de ações empreendidas pelas associações nacionais e regionais, tem início uma consciência da necessidade de maior democratização interna e maior aproximação do judiciário com a sociedade, que gerou iniciativa de juízes e de tribunais, como o projeto Justiça nas Escolas, desenvolvida pelo juiz Roberto Bacelar em 1995 no Paraná, o projeto Conhecendo o Judiciário, que organizava a visita de alunos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e, finalmente, o Programa Nacional da AMB, criado em 1997, a partir da experiência do Paraná. O Cidadania e Justiça também se aprendem na escola, que foi lançado no Rio de Janeiro e em outros estados da Federação. Em 2004, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA, cria o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, para disseminar noções de direitos fundamentais e trabalhistas, aproximar o judiciário da sociedade e contribuir para o fortalecimento da cidadania em nosso país. Cumpre assinalar que essas iniciativas inovadoras eram isoladas e limitadas a alguns juízes e alguns tribunais. A partir de 2010, contudo, passou a fazer parte da agenda do Conselho Nacional de Justiça, que, através de resolução, estabeleceu como meta de gestão dos tribunais brasileiros a introdução de um programa de responsabilidade social.
Nesse ponto da nossa análise, podemos arriscar a conclusão de que a percepção pelo magistrado de sua função social foi se afirmando a partir da democratização do país e da abertura do Poder Judiciário, como consequência das causas antes arroladas, e se expressou e segue se expressando por duas formas de intervenção. Primeiramente, na própria atuação jurisdicional, caracterizada pelas intervenções nas demais esferas sociais, sobretudo pelos tribunais superiores, que passaram a atuar como árbitros de atos dos outros poderes, além da intervenção transformadora na própria criação jurisdicional do direito, com correção de conteúdo axiológico e das ambiguidades da lei. A segunda forma vem sendo feita pela atuação direta dos magistrados, coordenados por suas associações, em diálogos estabelecidos com estudantes, professores, líderes de associação de classe. Esse é o papel inovador de aproximação com a sociedade e de troca de experiências enriquecedoras para o aprimoramento e a democratização do judiciário. Esta segunda via lastreia-se na troca de informações, que agrega subsídios de vivências sociais aos juízes e que busca fundamento no conhecimento interdisciplinar, que faz parte do papel das escolas da magistratura. A interação direta com alunos e professores dá a dimensão da importância desse diálogo e desperta no juiz o entusiasmo de estar atuando fora dos limites dos autos, conversando com os cidadãos e deles recebendo experiência para melhor desempenhar o seu mistério. O principal instrumento de atuação do programa Trabalho, Justiça e Cidadania é a Cartilha do Trabalhador em quadrinhos e a Cartilha do Trabalhador de bolso, cuja leitura pelos estudantes visa propiciar a discussão de temas transversais presentes nos conteúdos curriculares de ensino, tais como ética, trabalho e cidadania, previstos nos parâmetros curriculares nacionais do Ministério da Educação. Tem como objetivos gerais a difusão de noções básicas de direito do trabalho e de direitos fundamentais, informando os meios de exercê-los e assim propiciando a preparação consciente para o ingresso no mercado de trabalho. Indispensável à implementação do programa é a formação dos núcleos regionais, que são integrados por magistrados, advogados, membros do Ministério Público, servidores e outros colaboradores, que, por sua vez, são os responsáveis pela promoção dos cursos de capacitação dos professores, já que estes, no contexto dos cursos respectivos, são os chamados agentes multiplicadores, que inicialmente introduzirão a matéria para os alunos. Os estudantes, após a leitura das cartilhas e os debates sobre os temas tratados, são instados à realização de trabalhos, e esses trabalhos, selecionados a critério dos professores e da escola, são apresentados num evento denominado Culminância, com a presença dos integrantes do núcleo e de toda a comunidade escolar. É uma verdadeira festa de cidadania. E é nessa ocasião que os estudantes também mantêm contato com os magistrados e demais integrantes do núcleo. Este, evidentemente, não é um modelo de trabalho fechado e a sua perspectiva educacional não se restringe aos limites geográficos das escolas formais. Também vem sendo aplicado no âmbito de cursos técnicos e profissionalizantes, escolas de jovens e adultos e entidades sindicais. Não raro, inclui atividades nos órgãos da jurisdição, com a visita dos estudantes aos fóruns para o conhecimento direto do funcionamento da justiça. O programa, nesses 8 anos, já atingiu aproximadamente 82 mil alunos e 7 mil professores, e foi reconhecido pela OIT como exemplo de instrumento de difusão do conhecimento do direito do trabalho, o que motivou a confecção da Cartilha das Normas Internacionais do Trabalho pela ANAMATRA, a pedido da organização, com versões em inglês, francês e espanhol, que foi apresentada na Conferência da OIT de 2011 em Genebra. As questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho e à saúde do trabalhador, evidentemente, estão contempladas nas cartilhas mencionadas, porque são objeto de preocupação de todos, como é reafirmado neste seminário.
Contudo, a Ana Matra acaba de aceitar o desafio proposto pelo Tribunal Superior do Trabalho para a confecção de uma cartilha específica sobre acidente do trabalho, com a perspectiva de que esta cartilha passe a compor o material dos programas educacionais desenvolvidos pelos tribunais e associações nessa cruzada em defesa da segurança do meio ambiente do trabalho. E, com certeza, uma cartilha com esse conteúdo e feito em tese por pessoas isentas, que são os juízes, de alguma forma deverá contribuir ao esclarecimento de trabalhadores e dos futuros trabalhadores sobre os riscos de determinadas atividades, sobre a necessidade da adoção pelas empresas e pelos empregados de medidas de proteção à saúde, sobre as regras que devem ser observadas para a manutenção da rigidez do ambiente do trabalho e sobre os direitos existentes nos casos de infortúnio. E que isso seja feito no formato de gibi, numa dimensão lúdica do aprendizado, evitando-se a terminologia técnica que dificulta o aprendizado e a vontade de aprender, o que, ao nosso ver, tem garantido o sucesso do programa. Assim, encerro a minha interlocução, agradecendo o convite dos organizadores desse seminário e registrando a minha esperança de que, apesar da imensa carga de trabalho que a jurisdição impõe aos magistrados, aos servidores e aos advogados, sejamos capazes de seguir nessa trilha do compromisso da justiça com a cidadania, a fim de que o Poder Judiciário não se restrinja a um repositório de desvalidos e mutilados, a fim de que sejamos, numa dimensão humana, melhores juízes. Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar aqui, agradecer ao convite, cumprimentar a iniciativa do Tribunal na pessoa das desembargadoras Lília e Silvia, agradecer o convite que me foi feito pela juíza Herotilde, agradecer a presença de todos e que esse seja o primeiro de muitas outras oportunidades para nós falarmos e tratarmos desse assunto que nos é tão caro e tão importante. Muito bem, nós hoje estamos aqui reunidos concentrando a nossa atenção e os nossos melhores esforços para buscar alternativas e soluções para a prevenção e proteção da saúde do trabalhador. O desenvolvimento econômico do país tem revelado diversas facetas. Ao mesmo tempo em que garante o crescimento, promove a inclusão social, aumenta a oportunidade de trabalho, traz em si inúmeras mazelas, com implicações perversas para o mundo do direito do trabalho e para o trabalhador. Constantes têm sido as irregularidades praticadas sob essa bandeira do desenvolvimento, notadamente o desrespeito à saúde, às normas de saúde, à higiene e segurança do trabalho. Nesse contexto, os acidentes de trabalho têm feito inúmeras vítimas, sendo muitas delas fatais, nos diversos ramos das atividades econômicas, seja no meio rural, assim como no meio urbano. E essa não poderia jamais ser a lógica a nortear as ações praticadas em nome desse mesmo desenvolvimento. Eis que a maior vítima desse sistema perverso é o próprio trabalhador. E como nós podemos atender a esses novos desafios impostos pelas demandas do mundo moderno, com o objetivo de conferir eficácia às iniciativas tendentes à proteção da vida e da saúde do trabalhador? Nós sabemos que inúmeros são os instrumentos legais a garantir condições dignas de trabalho decente. A OIT, já em sua carta de fundação, há mais de 90 anos, elegeu a proteção à vida e à saúde dos trabalhadores como um dos seus primados, que passou a integrar o Programa de Trabalho Decente da OIT. No mesmo sentido, as convenções 155, que vários palestrantes aqui mencionaram, ratificada pelo Brasil, e a Convenção 187, que infelizmente ainda não foi ratificada por questões de ordem formal. Nisso, meus caros, eu queria fazer uma breve menção, quando eu falo da Convenção 155, que é muito importante,
Um dos artigos da Convenção, quando nós tratamos do Programa Nacional de Prevenção, um dos artigos, fiz questão de trazer até aqui, e peço licença a vocês para ler esse artigo, ele diz a respeito de iniciativas importantes de todas as nações para a implementação de programas, de medidas de proteção ao trabalho. É o artigo 4º. Todo membro deverá, em consulta com as organizações mais representativas de empregadores e de trabalhadores, e levando em conta as condições e práticas nacionais, formular, pôr em prática e reexaminar periodicamente uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores e do meio ambiente. Nesse sentido, o Programa de Prevenção, Programa Nacional de Prevenção, formulado pelo TST, e o protocolo de cooperação técnica firmado entre TST, Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, ao qual a Ana Matra também aderiu e é parceira, essa é uma iniciativa tendente a implementar, a fazer valer, a tornar eficaz esse artigo da Convenção 155 da OIT. Além da Convenção 155, existem inúmeras outras normas legais tendentes a implementar iniciativas de prevenção. A própria Constituição da República, no artigo 7º, quando trata do trabalho como valor fundamental e garante a dignidade o trabalho como garantidor da dignidade da pessoa humana, assegurando outros direitos dos trabalhadores que visam a melhoria de suas condições sociais, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, segurança e higiene do trabalho. Mas, pergunto a todos aqui presentes, a panaceia para os inúmeros problemas que orbitam em torno da questão de acidentes de trabalho poderia cingir apenas a aplicação de normas positivadas aos litígios que são submetidos diuturnamente ao judiciário especializado? Nesse contexto, pergunto aos colegas, a todos aqui presentes, se nós, ora reunidos em torno dessa mesma causa, não deveríamos fingrar outros mares, sair de nossos gabinetes e salas de audiência e passar a dialogar mais firmemente com a sociedade na busca desse propósito, dessa afirmação? A crise que se abate sobre o Poder Judiciário nos faz refletir sobre a magnitude da função deste poder de Estado, sob todos os aspectos. Grande é a nossa responsabilidade nesse processo. Acredito que não se restrinja à nobre tarefa de julgar, respondendo a uma demanda já existente a partir dos instrumentos legais que são postos. Devemos ousar dar um passo além, trabalhando também e conjuntamente para a prevenção de acidentes que vitimam um sem número de trabalhadores, todos os dias em nosso país. Prevenção está ligada intimamente à ideia de educação, conscientização do trabalhador sobre seus direitos e também sobre a necessidade de se manter um meio ambiente saudável e evitar acidentes e doenças profissionais. A propósito, o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, da Ana Matra, como tem demonstrado a larga experiência desses anos de existência e sucesso em quase todo o território nacional, vem se revelando eficaz instrumento nessa importante missão, promovendo a integração do Poder Judiciário com a sociedade, estimulando o respeito aos direitos humanos e o acesso à justiça, promovendo esse diálogo que eu venho falando desde o início aqui da minha interlocução. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania, ele é edificado sobre dois pilares, a educação e a justiça. E tem por objetivos a qualificação e o fortalecimento da cidadania, por meio da formação educacional e a democratização do Poder Judiciário, aproximando o juiz da escola. E como funciona esse programa, todos devem estar se perguntando, Trabalho, Justiça e Cidadania, e como que atenderia, mais do que tudo, a agenda de prevenção de acidentes de trabalho do TST. O TJC, como nós chamamos, ele foi concebido para ser aplicado nas escolas de ensino fundamental e médio, nas escolas de jovens adultos, nos cursos técnicos e também profissionalizantes. E assim tem funcionado ao longo de todos esses anos de existência. A partir de parcerias públicas e privadas, estabelecidas com secretarias de educação, escolas,
contando também, e de forma muito importante esse apoio, o apoio institucional dos tribunais regionais do trabalho. E, sobretudo, contando com a dedicação dos juízes que acreditam nesse ideal e nessa causa, o TJC tem se mostrado eficaz instrumento de resgate da cidadania e de acesso à justiça. O lema é: o juiz sai de seu gabinete e vai até a escola. Aborda com os professores os temas relativos à dignidade da pessoa humana, à ética, ao trabalho, à cidadania, à saúde e ao meio ambiente. Questões que estão inseridas nas leis de diretrizes e bases da educação nacional e no conteúdo curricular de ensino, sendo eleitos como temas transversais previstos nos parâmetros curriculares nacionais, como bem mencionou a doutora Beatriz. Para implementar esse programa, o juiz faz uso de uma cartilha, essa que eu trago aqui, que está sendo distribuído, eu acredito, aos senhores. Cartilha do Trabalhador em quadrinhos. Nessa cartilha, dentre outros inúmeros temas aqui tratados, existe um capítulo dedicado ao trabalho saudável. E nesse capítulo, ele faz referência justamente a todas as questões relativas à saúde, segurança, higiene, medicina do trabalho, prevenção de acidentes. Além desta cartilha, o programa trabalha também com esse outro instrumento, que é a cartilha do trabalhador. Essa daqui, de forma bastante lúdica, como disse a doutora Beatriz, nós levamos até a escola, ensinamos aos professores os direitos básicos que nela estão contemplados, e os professores, de posse desse material, transmitem para os alunos aquilo que está aqui escrito. Esse trabalho é feito ao longo de todo o ano, de todo o período letivo, e ao final do período letivo, nós experimentamos, nós colhemos o fruto daquilo que plantamos ao início do programa. Os alunos efetivamente aprendendo os direitos básicos, eles nos dão um retorno naquilo que nós chamamos de culminância, que é o momento em que apresentam, por meio de teatros, músicas, jograis, aquilo que aprenderam. E efetivamente eles aprendem aquilo que está aqui escrito e todos os direitos que estão nessas cartilhas contemplados. É uma experiência muito, muito interessante, porque faz com que não só nós transmitamos para esses alunos e para esses professores, alunos que são trabalhadores e também futuros trabalhadores, os direitos básicos, como também saímos de lá dessa experiência absolutamente transformados. É isso que eu estou propondo. Nós saímos do nosso gabinete e vamos até a escola. Nós saímos dos autos e damos uma contribuição a mais para a sociedade. Nós devolvemos aquilo que a sociedade nos deposita todos os dias. O papel do juiz nesse sentido é fundamental. Referido programa, trata-se de um verdadeiro modelo de educação para a cidadania, um convite para que o aluno, que já está inserido no mercado de trabalho, bem como aquele que está se preparando para nele ingressar, reflita sobre todos esses temas de caráter social. Contribui, portanto, para a formação da cidadania e a conscientização dos trabalhadores e futuros trabalhadores. Nesse compasso, o Programa de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que também tem como um de seus pilares educação para a prevenção, comunga de ideais muito semelhantes àqueles sobre os quais está consolidado o Programa TJC. A propósito, eu gostaria de fazer um parênteses aqui para fazer justamente justificar essa ligação e essa cooperação que o TST e a ANAMATRA firmaram para a implementação deste programa. Uma das metas do protocolo de cooperação técnica assinado pelo TST com o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, para a implementação do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes, é o que eu vou ler agora aqui. Fomentar ações educativas e pedagógicas a fim de sensibilizar a sociedade civil e as instituições públicas e privadas sobre a necessidade de combate aos riscos do trabalho e da efetividade de normas e convenções internacionais ratificadas pelo Brasil sobre saúde, segurança dos trabalhadores e meio ambiente do trabalho. Analisando a referida meta estabelecida no protocolo, à luz da sistemática de funcionamento do TJC, chegamos à conclusão que, de fato,
Não se pode pensar em implementar ações e políticas de proteção e prevenção a acidentes de trabalho sem antes investir nas próprias relações de trabalho. A partir da educação, poderão ser edificadas as bases para a preservação e proteção da saúde e da vida do trabalhador, qualificando o cidadão para o mundo e para os novos desafios daquele desenvolvimento econômico do qual falávamos ao início dessa explanação. Embora a Convenção 155 da OIT, ratificada pelo Brasil, tenha estabelecido a inclusão das questões de segurança, higiene e meio ambiente de trabalho em todos os níveis de ensino e treinamento, essa, infelizmente, não tem sido a realidade. Por isso da nossa iniciativa, por isso da importância do engajamento dos juízes, dos advogados, de todos os operadores do direito, nesse trabalho de conscientização social. Quando eu falo e trouxe aqui, achei muito importante trazer a Convenção 155, ela é bastante complexa e ela traz em poucos artigos, ela encerra em poucos artigos um ideário que vai ao encontro desse nosso programa. No artigo 14, o artigo 14 da Convenção 155 também estabelece como meta dos países signatários da Convenção a implementação de programas educacionais voltados ao treinamento dos trabalhadores, ao ensinamento dos trabalhadores, à disseminação aos trabalhadores desses ideais de prevenção. Muitos trabalhadores sequer têm consciência porque assim não têm sido educados e preparados de que são seus direitos, de quais são seus direitos, o que é um meio ambiente de trabalho saudável, o que são equipamentos de proteção individual, como deve ser equipada a empresa, de modo a garantir condições de trabalho decente, o que são condições degradantes de trabalho, a proteção do trabalhador que se ativa nas empresas terceirizadas, situações que representam risco à saúde e à integridade física. Muitas vezes o trabalhador, e bem explanado pelo nosso colega aqui que fez a exposição anterior à nossa, o trabalhador se sente diretamente culpado pelo acidente que aconteceu. E isso acontece por quê? É pela falta de conscientização de que não é dele necessariamente a culpa, muito pelo contrário, é porque o meio ambiente, ali onde ele estava inserido, não lhe propiciava condições dignas de trabalho. E é só por meio dessa conscientização de todos os interlocutores é que nós conseguiremos atingir essa tão propalada dignidade. Nesse cenário de absoluta alienação, é comum o trabalhador se ver como provocador do dano que o vitimou, quando, na verdade, outra foi a causa do acidente. E não há melhor modo de se conscientizar de maneira eficaz o cidadão, senão através da educação e do ambiente escolar. Fomentando ações educativas, preventivas e de combate aos riscos de acidentes de trabalho no ambiente escolar, o Poder Judiciário contribui de forma muito mais eficaz para a garantia das condições de trabalho decente. O diálogo que a partir daí é estabelecido sensibiliza e humaniza o magistrado, abrindo-lhe o campo de visão para outras facetas do problema que jamais se revelariam com a fria leitura dos autos. E para finalizar a minha participação e não me tornar muito enfadonha, eu gostaria de partilhar com os colegas um pensamento extraído de uma famosa obra de Aristóteles, Ética a Nicômaco, que revela muito dos ideais desse programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Cada homem julga bem as coisas que conhece, e desses assuntos ele é um bom juiz. Assim, o homem instruído a respeito de um assunto é um bom juiz nesse assunto. E o homem que recebeu a instrução a respeito de todas as coisas é um bom juiz em geral. Muito obrigada.